Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Mais uma gravação de um episódio maravilhoso do Líder Medcast para você, o melhor podcast de saúde do Brasil. Nosso propósito, trazer para você informação de qualidade, informação checada. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações não reais. Então, nosso propósito é trazer para você informação checada através de autoridades em cada um dos assuntos. Compartilhe Líder Medcast, espalhe saúde, espalhe, compartilhe com seus familiares, com as pessoas que você ama, para que eles tenham informação correta em saúde. Siga-nos também em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, para que você continue nos dando a possibilidade de trazer para vocês essa experiência. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a doutora Beatriz Carter, pediatra, formada pela PUC de Campinas, especializada pelo Hospital São Paulo, Universidade Federal de Medicina. Beatriz, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-la aqui. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Muito bem, vamos lá, Moisés, então vamos apertar para extrairmos o maior número de informações possível para levar para você que está aí. Seja bem-vinda novamente, doutora. Hoje a gente vai conversar sobre o uso de telas com as crianças. Ainda mais hoje, no mundo de hoje, né? Na atualidade, com a facilidade de smartphone, tablet, ou até mesmo a televisão. Tem um impacto significativo? E a partir de qual idade que teria esse impacto? Essa é uma pergunta muito boa, Moisés. Assim, acho que hoje não dá pra gente fugir, né, da tela. A gente tá num mundo muito informatizado, né? E seria uma utopia a gente querer deixar as nossas crianças longe desse tipo de tecnologia, né? Talvez nem seja ideal mesmo, porque, né, daqui a pouquinho tudo vai ser substituído, né? A gente vê algumas escolas usando iPad como ferramenta de ensino e etc. E eu acho que talvez esse seja um caminho natural. Mas tem um tempo certo para isso, né? Existe um período fundamental no desenvolvimento da criança, que são os primeiros 1000 dias. Né? Os primeiros 1000 dias compreendem o período da gestação, mais os 2 primeiros anos de vida. E a gente acredita, né, no desenvolvimento da criança, que esses são os dias mais importantes para a gente construir o desenvolvimento da criança, embasar como vai ser esse desenvolvimento. Então, idealmente, a gente não expõe as crianças a telas nesses primeiros 1000 dias para que a gente consiga trabalhar as áreas do cérebro e todas as funções do desenvolvimento sem esse tipo de recurso. Não que isso seja um fator proibitivo, né? Mas a gente tenta evitar. A gente entende que todas as famílias têm as suas demandas, que na pandemia, quando todo mundo ficou dentro de casa enclausurado, não tinha muito para onde correr. Mas existem muitos estudos que comprovam os malefícios desse tipo de recurso quando utilizado em excesso. E depois desses 1000 dias, existe uma certa forma de você tentar ponderar esse uso. Para cada faixa etária, a gente entende que teria um período máximo de exposição. E aí você me perguntou do impacto, né? O impacto vem no sentido de que se você expuser a criança só a esse tipo de entretenimento, ele é uma mensagem pronta, né? Então, quando você assiste um filme, você recebe essa mensagem pronta. Você não tem que raciocinar muito, né? Você não tem que problematizar aquilo. Isso não te exige habilidade motora, não te exige criatividade, não demanda nada. Você recebeu aquela mensagem pronta. E aí você fala, mas tem os vídeos educativos, exatamente, né? Assim, tem as musiquinhas e etc e tal, né? Não sei, não vou nem citar nomes pra gente não se comprometer, né? Mas não dá pra gente achar que a gente vai aprender alguma coisa com aquele bichinho que tá cantando, né? O ser humano, ele só aprende a ser humano com outro humano, né? Existe uma coisa que chama neurônio espelho. Então, eu preciso disso. Por isso que existe um professor na sala de aula, uma figura humana, né? Que tem expressão, que tem atuação, que tem acolhimento, né? Acho que quem hoje faz um pouco de EAD sente essa dificuldade, né? A aula online não tem a mesma pegada, né? Digamos assim, da aula presencial. Então, não dá para você acreditar que aquele bichinho ali vai efetivamente ensinar a sua criança alguma coisa, né? Ensinar cores, números. E eles utilizam para isso um jogo de cores, um jogo de imagens, etc e tal, que a gente não tem nesse mundo real. Né, uma figura em 2 dimensões não consegue transpor para a criança a mesma mensagem que uma pessoa, né, no nosso mundo, no nosso contexto teria. E eu vou além, né, assim, desses estudos que eu comentei, existem alguns que defendem que quando expõe a criança ao recurso audiovisual o tempo inteiro,
você está fomentando a ativação no cérebro dela das áreas responsáveis por processamento audiovisual, né? Ali no córtex. Então, é como se você estivesse praticando somente essas áreas, né? Igual o cara que vai na musculação e só faz treino de braço e aí fica com a perna fininha, né? Então, o que você está fazendo com o cérebro da criança é isso. Você está lá exercitando só essas áreas. E no consultório que eu costumo dizer, para tentar trazer para o leigo, né? Essa imagem dessa construção, assim, o cérebro da criança está em constante desenvolvimento, né? A gente vai terminar o desenvolvimento cerebral por volta dos 20 e poucos anos. Até os 24 anos tem áreas relacionadas à emoção que ainda estão se desenvolvendo, né? E então, o que eu costumo falar, tentar transpor, assim, para a linguagem leiga, é que a gente tem que pensar o nosso cérebro como se fosse uma cidade sitiada, né? Sem nada. E aí você está começando a construir lá na infância, na primeira infância, essas pequenas conexões. Então é como se eu estivesse colocando os postes de energia elétrica ali e conectando esses fios. Então eu tenho essa corrida contra o tempo, em especial nos 2 primeiros anos, para fazer o maior número de ligações que eu conseguir, né? Então, os estímulos direcionados para cada faixa etária. Então, agora, aos 2 meses, está se desenvolvendo a visão. Vamos estimular a visão. Depois, nos 3 meses, a gente começa a habilidade motora. Depois, lá na frente, a habilidade motora fina. Como que a gente vai tentar estimular cada fase do desenvolvimento para que ela seja o melhor que ela puder ser, né? Para que a criança se desenvolva e atinja o seu maior potencial. Então, quanto mais conexões eu fizer, quanto mais fiozinhos eu conectar, melhor vai ser o funcionamento desse cérebro, né? Então, lá na frente, a gente vai colher esses frutos. Por isso que a gente brinca... Desculpa, mas... Não. Que a gente brinca que o pediatra tem uma responsabilidade muito grande, né? Assim, a gente quer entregar para o futuro um adulto saudável, né? Um adulto sem doença metabólica, um adulto inteligente, um adulto bem desenvolto, né? Então, essa é a grande responsabilidade do pediatra. Mas se eu... A pediatria é um defensor da criança. Exato, mas assim... E é o único recurso também, médico, digamos assim. Porque para criança saudável, o único que ela vai frequentar vai ser o pediatra, e mesmo assim, de maneira limitada, né? Não é toda... Não, talvez não seja tanto quanto seria útil ou necessário, né? Então, essa cultura também é importante que a gente discuta, né? Mas é isso é importante o acompanhamento de rotina. Que é o acompanhamento de rotina, né? Que vai ser não só para as questões de saúde, mas tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Porque o médico, o pediatra, sobretudo, tem a obrigação de estar sempre atualizado em relação a esses assuntos. E é isso que nós estamos discutindo aqui. E é esse olhar treinado, esse olhar refinado que olha, bate o olho e fala, putz, tem alguma coisa que não está indo bem aqui, né? Deixa eu investigar, deixa eu ir atrás. Pra gente chegar antes da coisa acontecer, né? Então, se eu deixo passar uma obesidade na infância, eu tô entregando um adulto com problema metabólico, né? Se eu deixo passar uma hipertensão arterial, eu vou entregar um adulto com mais chance de ter AVC, de ter infarto. Então, que adulto que eu quero entregar para a sociedade, né? E para aquela família. Para aquela família. Se eu deixo passar uma doença mental, um transtorno de comportamento, alguma coisa, o que eu tô colocando, né? O que eu tô jogando para a sociedade? Então, eu brinco que é a especialidade que tem uma responsabilidade muito grande, né? Se não a mais importante, digamos assim, nesse intuito, né? Assim, se eu não fizer um bom trabalho, que tipo de adulto que eu vou entregar? Foi né? isso que eu quis dizer, né? Nesse momento da vida, sem dúvida, a mais importante. Porque, na realidade, aquela sementinha que é pequenininha naquele momento, né? Você que é pai fresco sabe bem, aquilo que você fizer ali que parece pouquinho, mas vai arborizar e na fase de jovem, adulto, vai ser uma grande árvore pro bem ou pro mal. E é papel do pediatra fazer esse direcionamento, né? Assim, eu não vou tratar só do resfriado, só da virose, né? É uma questão assim, o pediatra ele não cuida só da criança doente, né? Ele previne que as outras doenças também não aconteçam, né? Isso. E o olhar do pediatra, ele é altamente diferenciado porque ele está vendo outras crianças, outras patologias, outras situações, estudando isso o tempo todo. O que acontece, Beatriz, na verdade, que é uma questão cultural também, muitas vezes, a família acha que às vezes conversando com outros familiares, não que não seja bom conversar com outros familiares ou com amigos, aquilo é o suficiente. E não é, porque tudo isso é muito dinâmico também. Você falou uma coisa agora, por exemplo, sobre obesidade na infância, né? Talvez há 45 anos atrás não se tinha esse olhar tão específico e tão detalhado e tão importante. Né? Então, esse tipo de mudança, esse tipo de comportamento, de ouvir o seu pediatra, estar no pediatra, é muito importante. Mais uma vez falando também, não estamos fazendo catástrofe, né? Não é para ser catastrófico na fala, mas é importante por isso, porque aquela sementinha plantada naquele momento vai se transformar numa grande árvore e
que todo mundo vai sair ganhando, né? A família, a sociedade e principalmente o próprio ser. Exato. E assim, o que eu falo sempre, né? Tenha um pediatra para chamar de seu, né? Porque esses palpites vão acontecer, né? Da mãe, da sogra, né? Vão acontecer muito. De tudo, de todos os lados. E é o que você falou, obesidade talvez 40 anos atrás não era um problema, as pessoas se preocupavam com a desnutrição. Então hoje o que a gente vê são as avós falando, ih, esse menino tá muito magrinho, né? Ou a criança que tá mamando no peito, olha, acho que seu leite tá fraco. Cara, não existe leite fraco, sabe? Então, isso tudo vai criando uma atmosfera e nasce a mãe, nasce a culpa, né? Então, para uma mãe que ouve um negócio desse, putz, o mundo caiu, né? E ela vai ter aquilo como uma verdade. Se ela não tiver uma peneira adequada. Demais isso que você falou agora. E uma coisa, isso não você não tá defendendo, não tá puxando a brasa para sua sardinha, não é isso. Isso é comprovadamente importante. Sim. Né, para o benefício e até em relação a custo, porque aquele pequeno problema que acontecer na infância, que tem um custo, um custo social, um custo para a saúde, na fase adulta, adolescência adulta, vai ser um custo muito maior. Sim. Muito maior. E assim, é importante ter essa rede de apoio, é importante que tenha a família por perto, mas é importante filtrar essa informação, né? E aí quando a gente não filtra, é o que você falou no começo, você recorre a um outro recurso, vai lá no Google, vai lá no Instagram da blogueira. Agora tem o chat GPT, que é mais profundo ainda. Então, se você acreditar piamente... É por isso que o Líder Medcast existe. Para que você acabe com esses mitos. Exato. Né? Para que você entenda que nada ainda substitui o ser humano em relação a uma consulta ou um trabalho, ou entre outras muitas coisas. Então tem que ter sim um pediatra para chamar de seu. Exato. Concordo 100% e não por ser médico, mas por ser humano. Não é alguém que você possa recorrer, né? Assim, tô na dúvida, deixa eu ver com quem entende do assunto, né? Não vou jogar no Google e saber, né, o que vem de informação, porque o que vem é muito o que vem no Google, gente, é quem pagou mais. É sério isso. O algoritmo do Google é simples. Se você colocar lá câmera fotográfica, vai vir a empresa que mais pagou. Vai estar escrito lá num cantinho ali assim, patrocinado, você não vai nem perceber. Mas o que vem é isso. Isso também vale para as doenças. Exato. Quando você colocar lá, vamos supor, em criança, perda urinária à noite, né? Vai vir lá... O reloginho que acorda para a criança não ter isso, ou até mesmo algum curso de uma empresa. Não tem peneira nenhuma. Nem o Google, nem nada na internet. Só o Líder Medcast tem. E, doutora, você falou porque nós somos seres humanos. E a gente não está aqui pautado por nada, nem se guiando por nada. Estamos guiando pelo conhecimento, no caso hoje, com a honra da doutora Beatriz. E você falou um negócio interessante no início. Cada família tem uma realidade. Exato. E também não é para sacrificar a mãe se ela deixar 2 minutos ali com o celular. Isso seria a minha próxima pergunta. Na televisão. Exato, é isso que eu quero dizer, assim, eu acho que cada um sabe onde o sapato aperta, né? Então, exatamente, assim, eu acho que isso, hoje em dia tem muito isso, né? De culpabilizar a mãe por tudo, né? Eu acho que as redes sociais trouxeram coisas muito boas, mas trouxeram uma cobrança, uma questão de comparação. Existe uma frase que eu gosto muito, que é a comparação é o ladrão da felicidade, né? Então, por que eu acabei de ter filho e tô exausta, tô exaurida, com olheiras, o meu corpo tá um horror, as minhas roupas não servem, e a modelo que acabou de ter filho tá lá, de barriguinha de fora, toda dormindo a noite inteira, com 300 babás. Já tá com o abdômen tanquinho. Exato. 3 dias depois. Por que o marido dela ajuda, acorda de madrugada, e o meu dorme enquanto eu tô amamentando? Então, essa questão vai trazendo toda uma repercussão emocional, e a gente não tá preparado para isso, né? E porque ela é forçada também, né? Exato. Ninguém publica lá que tá indo mal. Exatamente. A rede chama rede social, né? Não rede antissocial. Né? Você publica quando você tá viajando, ninguém publica quando tá com triste, diarreia no banheiro. Não é verdade? Ainda bem. Isso, não, ainda bem, mas precisa entender isso. Exato. Que lá não é que seja ruim. É muito importante, muito legal, tem muita coisa boa. Mas não é isso, né? Não é a vida. Exato. Isso, não é a vida. E aí, o que a gente estava falando antes. Então, essa questão do desenvolvimento cerebral, o que eu quis dizer com isso é que a gente tem esses 2 primeiros anos para fazer todas essas conexões. Quando a gente não faz, quando a gente perde esse timing, existe um termo técnico, né, que chama poda neural. O que o nosso cérebro entende? Você não está usando essas áreas, então vou deixar elas quietas aqui. Então, perdi, não vai funcionar.
né? Então eu brinco que assim, se a gente expuser a criança somente ao recurso audiovisual a vida inteira, ela vai ter essas áreas excelentes, né? E eu brinco que talvez essa criança vai ser um excelente cineasta, mas a gente não tem espaço para tantos cineastas no mundo, né? A gente precisa desenvolver todas essas habilidades, as outras habilidades. Então, a criatividade, a coordenação motora e todas as outras formas de inteligência, né, de socialização que a gente precisa como ser humano, né? A gente não é só relações interpessoais. Exato, a gente não é só mecânico, né? Então, nesse aspecto, existem essas perdas, né? Mas existem outros ganhos também. Então, vez ou outra o celular, sei lá, vou fazer um voo longo, né? Nossa, que crime, a criança ficou assistindo o videozinho no celular da mãe durante o voo inteiro. Por que essa mãe não levou atividades? Porque ninguém tem uma maleta pedagógica em casa e ok, né? E tudo bem, não vai tirar da cartola massa de modelar, Sim. desenho para pintar, né? Assim, ninguém tem essa formação, né? E eu brinco que na pandemia isso pegou muito, porque com o isolamento social, as crianças dentro de casa, os pais se viram numa situação que tiveram que ser professores, né? Assim, o engenheiro teve que do nada ter uma formação em pedagogia para fazer a lição de casa com o filho, para ensinar matemática para o filho, para ensinar, para ver coisas que ele não tem essa habilidade. E aí foi gerando essa cobrança e, enfim, até existe um outro termo que chama burnout materno, né? Que tá em moda, assim, que a mãe se cobra tanto, né? De ver essas comparações, de ver essas questões O que ela pode, não pode, tela não pode de nenhuma forma. De ser uma super-heroína também. Assim, e não existe super-heroína. Ela tem que trabalhar no mercado, ela tem que trabalhar fora, mas ela tem que trabalhar em casa e dar conta da casa, a casa tem que estar impecável, o alimento tem que ser orgânico, a criança tem que estar saudável, as vacinas tem que estar em dia, a roupa tem que ser a marca X, ela tem que ser magra, ela tem que estar bonita, ela tem que estar maquiada, ela tem que ser uma boa esposa. Esquece, não é assim. E chega uma hora que pira, né? Chega uma hora que explode, porque ninguém é uma máquina mesmo, né? Então, nessa situação, a gente não pode chegar nesse absurdo de falar assim, ai, que crime. Não é o ideal, né? Mas o que eu falo desde sempre, assim, o ótimo é inimigo do bom, né? Se eu puder ponderar, perfeito. Eu falo isso também muito. Né? Não dá pra gente querer ser Querer 100%. tudo ótimo, você não vai fazer nada. Sendo que você poderia ter feito 100 coisas boas. E vai fazer ótimas também no meio dessas 100. Mas o ótimo é inimigo. Não dá pra você o tempo todo querer ser excelente, porque a vida não é assim. Mas uma coisa que eu defendo, assim, que eu vejo, né? Então, idealmente, até os 2 anos, tentar não expor, né? Dos 2 anos em diante, existe uma recomendação, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria se viu forçada a fazer uma recomendação do número de horas que cada faixa etária toleraria, que se toleraria por cada faixa etária de exposição às telas, né? E aí, para cada faixa etária acima dos 2 anos, tem ali um limite. Então, de 3 a 5, 1 hora por dia, e assim por diante. Vai aumentando um pouquinho. Porque o que se entende? Uma criança de 3 anos, por exemplo, dorme em média 12 horas, né? Algo perto disso. Então, você tem 12 horas no dia, que sobram das 24, para você estimular essa criança. Se eu deixar essa criança 4 horas na frente da tela, eu perdi 8 horas de trabalho com essa criança em outros aspectos, né? No sentido de trabalhar a coordenação, trabalhar todos os outros recursos que a gente precisa. E aí é claro que também não são horas seguidas, né? Então assim, tá liberado 1 hora por dia. Então beleza, eu vou chegar em casa, dar o celular na mão do meu filho e dormir por 1 hora, porque tá ali, né? Tá ali focado. Mas se assistiu meia hora de filminho de manhã e meia hora de filminho à tarde, acabou, né? Só que a tela e as redes sociais, pra gente, né, fazendo essa analogia, é viciante, né? Esse jogo de luz, esse jogo de sons, a velocidade, isso tudo incita um estímulo dopaminérgico, né, de recompensa, que a gente não... E principalmente as escolhas que ele faz por você, sabendo exatamente o que você quer ver e te prendendo de maneira quase criminosa. E até assim, a gente, sei lá, o TikTok você deu exemplo, a gente não pega e assiste um vídeo, né? Assim, desafia alguém a olhar e falar assim, nossa, vou assistir só um vídeo. Não, a hora que você vê, você já tá no 3º, 4º, 5º, né? Assim, e até gente... você, depois de alguns minutos, você achar aquele primeiro que te levou a assistir aqueles 20 e falar, nossa mãe, mesmo adulto, né? Exato, a gente se pega mesmo com a cabeça no lugar, eu acho, né, que a gente tem a cabeça no lugar. A gente se pega, a gente se pega na situação. E a hora que você viu, passou meia hora, né? Você falou, nossa senhora, né? O tempo passou e eu não percebi, né? Porque ele já te capturou, porque esses aplicativos, e tudo bem,
né? Cada um, né, tendo o horário, a quantidade, mas eles sabem exatamente o que você quer ver. Então, se você gosta, vamos supor, de futebol americano, vai aparecer, uma hora ele vai descobrir o que você gosta. Então, isso tem que tomar esses cuidados para não passar dos limites. Porque também, como a doutora estava falando, a doutora Beatriz, todo mundo tem direito a assistir, dá para ficar um pouco. Não pode passar dos limites, né? Não dá nem para ser radical para um lado nem para o outro, né? A gente não pode ficar nesses extremos. Mas eu acho que o meio do caminho a gente fala, né? A criança não é um adulto pequeno, né? Isso que é muito difícil a gente fazer, às vezes, as pessoas entenderem, né? Existem pais que problematizam em bate-papo com a criança como se a criança tivesse um discernimento que ela não tem, né? Então, assim, eu já vi pai dando sermão em filho no consultório, sabe? Tipo, criança de 4, 5 anos, você não pode não sei o quê por causa disso, daquilo, assim, como se a criança tivesse... Calma, né? Você tá falando... Quem é o adulto da relação, sabe? Assim, você tá falando com uma criança, ela não tem toda essa percepção de mundo ainda, né? Ela vai construir, longe disso, né? Mas não é assim que funciona. Então, às vezes, para a criança é difícil você impor esse tipo de limite, né? Falar assim, vai ser meia hora hoje e acabou. Porque você vai desligar no meio do auge do filminho, né? Assim, a hora que a patrulha canina salva o mundo e você fala, acabou. Né? Não tem como você... É uma sacanagem com a criança. É como se você estivesse assistindo a sua série lá no Netflix e falasse, Moisés, desculpa aí, acabou. O próximo capítulo só semana que vem. Exato. Então, isso faz parte também dos combinados, né? Eu falo dessa relação que a família deve construir desde o início com a criança, de ter os combinados. Então, filho, esse é o último episódio, acabou, né? A hora que der, sei lá, tal hora no relógio, a hora que o ponteiro estiver ali, a mamãe vai desligar. E existem várias outras estratégias, né, que eu já vi, de sugestões. Assim, eu tenho uma colega que ela fez com a filha, ela pegou bolinha de ping-pong, colocou num potinho, né? E cada bolinha equivale a 10 minutos. Então, a cada 10 minutos que a filha assistia, ela ia tirando uma bolinha do potinho. Então, a hora que acabarem as bolinhas do potinho, acabou a TV. E acabou. Então, assim, pra criança, visualmente falando, putz, minhas bolinhas estão chegando no fim, ferrou. Você falou uma coisa interessante sobre o radicalismo. Já vi em algum vídeo, não me recordo qual, falando que criança de 0 a 2 anos, ou acho que depois dessa idade, de 2 anos, se ela for exposta à tela pela velocidade que passa os vídeos, ela automaticamente já fica hiperativa na fase adulta. Tem alguma relação disso? Eu desconheço. Ou de TDAH, assim, por desenvolvimento em função de... Tem muito diagnóstico da moda também, né? Exatamente. Então, acho que assim, tem muito... Tudo é TDAH agora. Então, eu acho que não dá para generalizar, porque eu acho que antigamente se fazia pouco diagnóstico mesmo, né? Mas eu falo porque por experiência própria, eu tive ondas no consultório, assim, teve a onda do refluxo, e daí todo mundo achava que o filho tinha refluxo, teve a onda do autismo, todo mundo achava que o filho tinha autismo, agora tem a onda do TDAH, então a criança que é um pouco mais agitada, a mãe quer o remédio desde já, né? Tem até uma autora que eu gosto bastante, que ela fala que é a criança do movimento, né? Toda criança se movimenta bastante, né? Então você tem que saber lidar com cada criança. É claro, existem crianças que de fato têm um problema e a gente tem que saber diagnosticar, a gente tem que saber perceber, a gente tem que intervir quando necessário. Mas eu acho que necessariamente atribuir o uso de telas, fazer essa correlação, às vezes é uma ligação um pouco perigosa, né? Assim, fazer uma relação de causa e efeito, porque toda doença tem uma predisposição de base, né? Então, seja genético ou não. Então, nessa situação, você efetivamente querer achar um culpado e culpar a tela por isoladamente, isso... Isoladamente, eu acho perigoso, mas de alguma forma a tela é prejudicial, sim, porque tem essa questão da recompensa. Então, assim, eu liguei, eu assisti, o negócio tem essa velocidade mais rápida, e isso não é reprodutível na vida real. Você não tem nada parecido com isso na vida real, né? Então, eu não consigo atingir esse mecanismo de recompensa de outras formas fora da tela. Então, de fato, isso gera uma criança mais irritada, né? Isso gera uma criança, às vezes, um pouco mais exigente, no sentido de eu quero agora, né? Mas aí a gente tem que saber como lidar. Exigente, você foi boazinha na palavra, né? Mimada. Né? Mais solicitante. Não, mas quem pode falar mimada? Não, assim, a gente tem que saber ponderar, a gente tem que saber contornar. Mas o que eu acho que é o mais importante de tudo, né? É entender que a criança tem um adulto responsável por trás,
sempre, né? E não por acaso ele é um adulto. E não por acaso ele tem esse título de adulto responsável. Lembra quando você ia para a escola, né? Assina a autorização da saída pedagógica, adulto responsável, né? Então, assim, esse adulto responsável não é à toa que aquele termo tá ali. Então, exige uma responsabilidade de pai e de mãe. Então, tem que ter alguém por trás que tira a TV da tomada, que desliga a TV, que limita o uso do celular. Então não adianta dar um celular na mão de uma criança, e a gente está falando de crianças menores, mas os mais velhos, na minha opinião, é mais perigoso ainda, porque hoje a gente fala dos mais novos em termos de desenvolvimento neuropsicomotor, de conexão cerebral, de poda neural, de todos esses conceitos que estão envolvidos no desenvolvimento da criança, tanto do aspecto social quanto do aspecto cognitivo. Mas eu vejo nos adolescentes o perigo que são os outros vídeos que disseminam aí a história da baleia azul que teve lá atrás, os desafios, que você fala, gente, que criatividade, que bizarro é isso, Deep Web, né? Deep Web também. Exato, então que assim... tem acesso, né? Se a pessoa E o adolescente insistir... não é um adulto ainda, né? O adolescente também precisa do seu adulto responsável. O adolescente é a tela atribuída ao conteúdo. Exato. Na infância, ou na... Como que chama? 0 a 2 anos, é? É infância, né? Já é um risco diferente. Eu acho que, assim, os riscos existem de todas as formas, né? Se você puser um conteúdo ruim também, é um repertório que você está construindo para a criança, é um repertório de normalidade. Afinal, foi meu pai que colocou, não é? Então, assim, você não colocaria um filme pornô pro seu filho de 3 anos. E entra naquela sementinha da infância, que quando for adulto, aquela sementinha será uma grande árvore. Você constrói um repertório que ele entende como normalidade, né? Assim, aquela cidade que você falou, né? Aqueles postes serão um dia condutores de coisas maiores, né? Exato. Uma coisa muito legal que você falou em relação a essa poda neural. Vamos voltar um pouquinho nisso. Essa poda neural, né? Que seria como se você... perdesse a possibilidade de usar um pedaço do seu cérebro, mas como funciona isso? É para sempre? Tem um retorno? São as habilidades que você deixou de desenvolver. Essa poda neural, ela é válida nesses primeiros 1000 dias. Nos primeiros 1000 dias. Você até resgata isso depois, mas é muito mais difícil. Consegue resgatar, mas é muito difícil. É como se enferrujasse um pedaço. Exato. E é um pedaço muito grande, né? Porque na realidade... E muito importante. Muito importante, porque o ser humano, a realidade é de que quem consegue ser feliz, ter sucesso, entre aspas, viver de maneira interessante, precisa ser interdependente, né? Viver com outras pessoas. Isso, por exemplo, na tela, essa relação é zero. Exato. Que a criança tem. É zero. Então, essa poda neural é incrível, né? É incrivelmente ruim, no caso, né? E eu acho mais perigoso ainda quando, às vezes, essa questão da interação que você colocou, quando... os pacientes, né, os adolescentes argumentam assim, mas no jogo online eu tô com os meus amigos ali. Não tá, né? Você tá com ele por um fone de ouvido. E o que você chama de amigos? Porque às vezes é uma pessoa que tá lá no Afeganistão, que você nunca viu na sua vida, você não sabe quem é, se é um pedófilo, se é... Sabe? Então, assim, não é uma forma de fazer um alarde, não tô sendo... Não, né, não, assim, concordo com isso. Não é catástrofe, mas tem que ser observado. Mas, assim, quem é essa pessoa que tá por trás da tela? Daquele nome, tela. Daquela luz, daquele som. Exato. E assim, o que isso tá te agregando? Né? Aí a gente entra numa outra questão. Porque, Sidney, Beatriz, Moisés... Você já tinha televisão antes, mas é bem diferente. Sim. Porque a televisão já tinha uma peneira, porque as televisões, as redes de televisão, elas não queriam também sempre ou trazer conteúdos ruins. Tinha uma peneira dos editores, etc, etc. Na internet tem peneira zero, né? Se você hoje publica lá um vídeo que seja de uma coisa ruim, como você falou, de pornografia ou de um assassinato, de uma violência gratuita, por alguns minutos ou por alguns dias, sei lá quantos, aquilo vai ficar disponível. Então, se mesmo a gente, como adulto, às vezes a gente se depara, você não se depara? Você não se depara? Você tá lá vendo no Instagram, aparece uma coisa que você fica... taquicárdico, você fica mal. Você se abala com aquilo, né? E se abala muito, né? Porque não tem peneira. Imagina o seu filho. E eu acho que além da falta da peneira, uma coisa que eu vejo também da internet que me preocupa, principalmente em relação aos adolescentes, é a falta de filtro. Então, assim, não é só você peneirar o que você vai publicar, mas, por exemplo, eu vou lá e coloco uma foto minha X, né? Sim. Você não me conhece, não tem muita intimidade, mas meu Instagram é aberto, você vai falar assim, nossa, tá gorda, hein? Sei lá, X. Faz algum comentário pejorativo.
Porque você não tá olhando na minha cara pra ver a minha reação. Você perde esse filtro. A internet, as pessoas pedem o filtro e falam o que querem, como querem. E de repente eu tô num mau dia e eu levo esse comentário pra mim e falo... Pra vida real. Putz, aquilo me dispara um gatilho e eu desço a ladeira de graça por um comentário maldoso que alguém fez, né? E eu acho que na adolescência tem um pouco disso, assim. Essa exposição, a criança, e o adolescente, no caso, se expõe de uma forma... Esse ímpeto, né? O adolescente, ele é mais impetuoso. E ele não tem inteligência emocional pra lidar com isso. Isso. Porque hoje em dia, se você me faz um comentário desse... Se eu não tiver no mau dia, eu falo, vai te catar, né? Assim, óbvio. Deleto Você aquilo se defende, e vida que segue. E quando a gente tá na rede social, a gente tá lá exposto a isso mesmo. Mas a criança e o adolescente não tem inteligência emocional para isso. E aí você vê essa onda de crianças que acabam tendo todos os outros acontecimentos. E, né, fulano que publicou um vídeo que aconteceu tal coisa. E aí a criança acaba, sei lá, se mutilando, tendo várias outras repercussões negativas, enfim... E você fala, poxa, mas que mundo é esse, né? Assim. E pro lado também daquele que fez o comentário sem filtro, ele vai chegar no trabalho dele também, seja qual for, seja no escritório, ou seja na família, na vida real, e vai achar que também pode fazer aquilo. E não é assim que funciona. Longe disso. Então, acho que a gente vive um momento, um exato momento de se entender bem qual é essa relação, a nossa relação com as telas. E isso, na verdade, Beatriz, nós estamos falando aqui de crianças, mas vale para todo mundo. Sim. Não vale só para criança. Sim. Não vale só... Concorda comigo? É que o adulto, Moisés? você pressupõe que tem noção que de juízo. etiqueta, que tem a noção de... Né, mas não tem, não tem. A não criança, tem. você dá esse desconto, né? Você fala assim, poxa, tá em informação, o adolescente tá em informação, tal. Às vezes o pai não tem um pulso mais firme, às vezes tem alguma outra questão disciplinar envolvida porque tá em informação, né? O adulto você pressupõe, mas também, de fato... Não... Mas veja que incrível. Olha, eu tô até olhando para mim dentro da nossa de família, dentro das pessoas que eu convivo. Quantas vezes, esse é um assunto espetacular, né? Que levanta grandes questões. Quantas vezes você tá na sua casa, por exemplo, no almoço de domingo, quando você olha, tem, sei lá, cada família é de um tamanho, mas tem lá 10 pessoas na mesa, Todo né? mundo no celular. E olha lá, olha o pessoal que tá de fora, o que eles estão fazendo ali? Tá com o celular, com o pescoção ali. Então não é só a criança. Quando a gente tá lá domingo de Páscoa, por exemplo, que foi nessa semana, você vê lá de 10 pessoas e adultos inclusos, né? 6 que estão no celular inteligente. Sem contato visual, sem querer saber como não, você tá. Tá em outro né? mundo. Porque se você pode estar no Instagram, você pode... Tá rindo, né, estagiário? Você pode estar no joguinho, né? E como a gente tava falando desde o começo. Gente, não é uma questão de não ser bom. Tem a parte boa. Quanta coisa a gente tem aqui, você mesmo está nos ouvindo agora porque você tem essa possibilidade, mas tem que ter essa peneira, tem que lembrar que a vida verdadeira, a vida fora é a vida que vale. Que ao mesmo tempo que aproxima, distancia, né? Então, assim, hoje eu consigo conversar em tempo real com a minha colega que mora no Canadá. Mas, às vezes, por estar conversando em tempo real com a pessoa que mora no Canadá, eu tô ignorando solenemente as pessoas que estão na minha frente, né? Assim, tô, né, sendo absolutamente deselegante com outras pessoas. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. E é saber ponderar, é saber colocar o limite, né? Saber entender que tem que, se utilizado de uma forma correta, os benefícios existem. Sim. Mas não negligenciar o caminhão de malefícios que pode acontecer se a gente não fizer... Né, um uso ali consciente da tecnologia, né? Desculpa, fala. Bom ter falado dos malefícios e os benefícios. Os malefícios, quais são de exposição à tela de 0 a 2 anos ou depois, e quais são os benefícios? Benefícios de 0 a 2 a gente realmente não consegue encontrar muitos, não. Assim, de 0 a 2 a ideia é a gente conseguir estimular de outras formas, né? A gente ter essa interação pessoal mesmo, né? Essa questão dessa relação interpessoal, de tentar fazer essa conexão ao zero, né? Para que esse bebê de 0 a 2 cresça entendendo que ele é um ser humano, né? Então, aquela questão do humano aprender a ser humano com outro humano. E os malefícios foi essa questão da poda neural que a gente colocou, né? Que a poda neural pode ser um atraso na fala, pode ser um atraso nas habilidades motoras, essa questão da irritabilidade, né? Essa questão de atraso na fala a gente tem visto muito, né? Na pandemia a gente teve uma leva muito grande de crianças aí com atraso na fala em decorrência disso, né? E aí os pais tinham essa dificuldade de entender, tipo, poxa, mas tava lá com o vídeo educativo, como pode, né? Pois é, como pode? Né? Pode desta forma, né?
Então, atraso na fala, atraso no motor, porque a criança fica lá parada, né? Assim, ela não interage, ela não tem a criatividade, ela não demanda nada, ela só recebe a informação ali paradinha, né? Ela dá risada, ela se entretém, ela se diverte. Esse Poxa, fato de legal. dar risada, o pai e a mãe podem achar, não, tá gostando. Tá adorando, né? Mas é isso que a gente falou, assim, tudo bem, às vezes, tomou a vacina, quero que acalme ali, rapidinho. Também não é legal, porque é um recurso imediato ali, né? Você fica utilizando quase que como uma droga, né? Assim, mas paciência, é o que a gente falou, né? Eu brinco, eu não tô na sua casa 24 horas por dia para entender o que tá acontecendo aí e ver o perrengue que você tá passando. Então, tudo bem, né? Mas aí o celular é pra criança poder comer, né? Criança que só come assistindo o celular. Putz, é complicado. Você vai no restaurante hoje, você vê as mesas, a maioria tem lá o seu tablet, o seu celular e tudo mais. Não é o ideal, mas de repente é um minuto de paz que aquele pai e aquela mãe conseguem para conversar um determinado assunto. E ok, né? Se isso é exceção, paciência, mas que não seja a regra, né? Que não seja uma criança que depende daquilo para conseguir comer. Né? Então, mas o meu filho não come de outro jeito, então vamos buscar uma outra alternativa? Vamos procurar ajuda? Existem profissionais capacitados para isso, existem profissionais que trabalham com isso por isso, né? Então, né, existem outras formas. Vamos tentar ver como a gente consegue para não ficar dependente disso, para que a gente não tenha isso como uma muleta, né? Porque é um recurso fácil, é um recurso acessível, né? Pode facilitar esse estímulo pode facilitar um possível desenvolvimento de ansiedade na pré-adolescência ou adolescência, ou até na fase adulta, né? Sim, esse imediatismo que a gente falou, né? De, assim, eu tenho tudo à mão, eu tenho tudo ali, eu tenho tudo agora, né? Essa recompensa imediata gera um pouco disso no comportamento. Tanto que você vê que crianças que são viciadas, entre aspas, né, em tela, que são expostas à tela por muito tempo, e a gente fala, tira um pouquinho o pé, vamos tentar, né? Elas ficam muito irritadas, né? Não sei se vocês já tiveram alguma pessoa conhecida que passou por isso, mas ficam muito irritados mesmo, assim, essa irritabilidade de eu quero agora, eu quero, né? Parece a criança mimada, mas é vício, é vício. Sim, ser mimado também é vítima, na verdade, né? De uma formação da sua cidade sitiada que você falou, né? É uma formação que aconteceu desde a primeira infância. Exato, mas é o cara que decide parar de fumar de um dia para o outro, assim, de zero ele vai estar insuportável, né? Sim, assim, claro, mas aí por um bom motivo. Mas com a criança também não é diferente, então assim, se ela ficava exposta 10 horas por dia à tela, você cortou, ela vai sentir, né? Cadê minha recompensa imediata? Cadê aquela questão, né, assim, que eu tinha até meio um pouco tempo atrás, e ela não consegue entender que é para o bem dela, né? Então, de novo, aquela situação, né? Você não consegue bater um papo com a pessoa, filho, veja bem, é para o seu bem, é para a sua saúde. Estou pensando no seu desenvolvimento cognitivo, né? Vai falar, eu quero que você exploda, né? Eu quero minha tela, cadê, né? E tem dentro desse mesmo assunto também, sobre esse imediatismo, sobre essa facilidade, né? O que acontece? Quando eu tinha mais jovem, estava na faculdade ou no colégio, etc., o único jeito de você aprender efetivamente seria se aprofundar, cair de cabeça num livro durante horas. E hoje, continua sendo a mesma coisa. Ninguém inventou uma regra mágica que você vai ver vídeos de 30 segundos e vai aprender alguma coisa. Isso chama-se entretenimento, né? Mas isso está causando uma preguiça mental nesses jovens. Então, mais uma vez, você pode consumir tudo isso, mas a única forma de você aprender algo de verdade é estudando profundamente através da leitura. Você conhece alguma outra forma? Não. Então, é mais uma divisão de classes que está ocorrendo. Porque se você continuar a deixar uma grande massa aprendendo só através de vídeos cada vez mais curtos, de 30 segundos, 1 minuto, e só isso vai ser que a pessoa vai aprender? Conhecimento totalmente superficial. Completamente superficial. Né? Então, agora, sempre vai ter uma parte da população que vai continuar usando as maneiras tradicionais e adequadas, ao meu ver, e aprendendo profundamente. Como você vai estudar, por exemplo, ter um curso superior através de redes sociais? Não dá. E parece que isso vai acontecendo muito. Todo mundo quer saber tudo só porque vê vários vídeos de vários assuntos, né? Já quer discutir tudo isso. É o especialista, né? O PhD. O especialista da internet, né? Isso, não que seja ruim, totalmente. Mas aquilo pode te dar o início de alguma coisa que você quer estudar. Mas para se aprofundar... É o pontapé, né? Mas que você busque uma fonte fidedigna, né? Isso. Aquilo pode gerar um interesse em algum esporte, algum assunto, alguma área acadêmica. Mas achar que aquilo vai te
te preencher todas as lacunas de conhecimento ou sabedoria, não. Nem Mas é pensar. isso que a gente falou, né? A gente falou muito do 0 ao 2, mas dos 2 em diante, principalmente do adolescente. O adolescente que fica assistindo TV o dia inteiro, ou que fica no videogame o tempo todo, o adolescente que fica 6 horas jogando por dia, poxa, são 6 horas que ele deixou de fazer uma natação, de praticar uma arte marcial, que deixou de fazer um curso de inglês, que deixou de explorar outras habilidades. E ainda tá na formação, E né? ter outros conhecimentos numa fase, num tempo que não volta, né? Assim, vai começar a fazer aula de inglês com 20 e poucos anos. É completamente diferente se você fizer isso num cérebro que tá muito mais fresquinho para isso a partir dos 7 anos, né? Com as habilidades aí fervilhando, né? Assim, os neurônios ávidos por conhecimento. Porque por como se aquela conexões. cidadezinha que você falou, naquele momento inicial, ela tá cheia de... Sede por saber, né? Não, sede por saber, mas é como se tivesse muitos funcionários ajudando Isso. naquela construção dos postes, das casas, das ruas. Mas esses funcionários, eles vão morrendo, Isso. né? E aí, quando chegou lá os seus 20 anos que você formou a tua cidadezinha, A tarde dificuldade demais. é muito maior, exatamente. Né? Não que seja impossível aprender com mais idade, claro que não. Mas Claro que tenta é. você aprender uma nova língua depois de 30, 40 anos, né? É muito mais difícil. Não é ou instrumento, né? Por quê? Porque no começo as ruazinhas estão todas livres ainda, né? Cheias de funcionários. Mas depois aquilo vai se ocupando e o teu cérebro fala, não, agora eu vou assim, né? Então gasta-se muito mais. É o funcionário que tem hora para chegar e sair, né? Ó, deu Exato. meu horário. Mas é Tem bem ido isso embora, mesmo, exato, porque vão se formando as conexões neurais naquele momento. Depois, tarde demais. Isso é muito bem estabelecido cientificamente, né? E o timing que você perde também a chance de outras coisas. Então, por exemplo, uma criança com habilidade musical, vamos supor, uma criança que aprende piano em determinada faixa etária, isso desenvolve outras habilidades. Por exemplo, existem estudos que comprovam a criança que estuda piano tem muito mais habilidade matemática, né? Pela partitura, ou como ela tem que lidar com tudo aquilo. Então, pensa como isso poderia ser transposto, assim, o quanto isso facilitaria a vida dela no ensino fundamental, no ensino médio, E né? na Assim, vida. E na vida, porque ela conseguiu unir as duas coisas. É claro que a criança que não tem um acesso a isso, poxa vida, vai ser penalizada? Não. Mas o que a gente está querendo dizer é assim, se existe essa possibilidade, entre você deixar uma criança assistindo TV e ficando no joguinho do celular, mas é um jogo educativo. Ok, mas entre o joguinho educativo do celular e uma outra atividade, seja ela lúdica, porque a criança também precisa disso, né? Precisa do ócio criativo, precisa do contato com a natureza, né? Se acostumar ao tédio. Exato, né? Entender que o TED ele existe por um motivo, né? Tem que criar. Não é a criança que precisa de informação o tempo inteiro, né? Você não precisa ter o patati patatá na sua casa para, né, fazer a sua criança estar entretida, não é isso. Mas a criança precisa do contato com a natureza, com a inteligência naturalista, de enxergar o sol, a nuvem, a grama e falar, nossa, né, o que é isso? O que é pisar na terra, pisar no mato, se sujar, né, esbaldar na lama? Então a criança precisa de tudo isso, né? Assim, na infância a gente tem que ter todas essas fases de construção. E isso impacta em tudo. A gente falou muito da parte cognitiva, porque eu acho que, né, esse coeficiente de inteligência pesa muito para os pais, mas existem outras habilidades e outras inteligências, como a gente falou da inteligência emocional, para conseguir filtrar o que a internet traz. Mas essa questão que eu comentei da natureza está diretamente relacionada à imunidade, né? Então, assim, uma criança que não se expõe à natureza fatalmente vai ter uma imunidade pior. É a criança que vai ficar mais doente mesmo, né? Assim, a tal da vitamina S da sujeira, ela é necessária, né? Assim, a criança que vive numa bolha... Explica melhor isso aí pra gente. Vitamina S de sujeira. É uma brincadeira, né? Não, assim, mas faz todo sentido. A gente brinca que às vezes os pais falam, não tem uma vitamina para criança para melhorar a imunidade, claro, né? Que também tem os medicamentos aí no mercado. Sai da tela e toma vitamina S. Exato. Então, deixa pisar no chão descalço. Ai, vai ficar gripado, né? Tem sempre a avó que fala, né? Não pisa no chão. Às vezes vai. Não existe correlação nenhuma, sim, né? Mas se ficar tudo bem, faz parte do jogo. Bem, né? Tomar leite com manga. Pode tomar leite com manga, né? Claro. Vai ter algum problema, né? Esses mitos, né? As lendas urbanas, né? Sim. A mulher não pode lavar o cabelo depois que tem neném, né? Umas coisas de onde as pessoas tiram, não sei, deve ter alguma explicação, mas que não são verdades. Mas de qualquer maneira, assim, a criança precisa disso, né? Precisa se sujar, precisa ter contato com a natureza, precisa pisar na areia da praia, né? Existem até alguns problemas ortopédicos que a gente que se recomenda que pise na areia da praia, né? Para ter essa movimentação da areia fofa, mas enfim. Ter contato com mato, com bicho, né? Pode ter cachorro em casa? Deve, né? Assim, claro, com todas as ressalvas dos riscos, né?
Cachorro também, coitado, né? Não dá pra você não supervisionar. De repente a criança acaba sendo mordida pelo próprio cachorro, né? Mas, enfim, tem um animal de estimação, pisa na grama, pisa na terra, se suja, né? Deixa a criança fazer a bagunça que ela quiser. Ela precisa disso para desenvolver a imunidade dela. Se você mantiver a criança numa bolha, você vai deixar o sistema imunológico dela destreinado, né? E aí a primeira bobagem que ela se expuser, aquilo pode vir a ser um grande problema, né? Então, vai ter infecção? Vai. Até os 5 anos de idade, a gente estima que tem uns 50 infecções, né? Então, eu brinco que a gente vai marcando na parede igual presidiário, né? Assim, 10 por ano. Mais uma, né? 50 em 5 anos... então... por aí. É porque no primeiro ano de escolinha a gente fala que é normal ter até 14 infecções. De Em 10 um a ano. 14 no primeiro ano de escolinha. Que daí ela sai da bolha dela, Sim, né? então uma por mês, assim, na média. E nos meses de maior sazonalidade, aí outono, inverno, aí vem uma atrás da outra, né? Eu brinco que, às vezes eu falo assim, ó, no consultório, vai ser uma semana sim, uma semana não da criança doente, mas vai valer a pena, porque a escola tem os benefícios pedagógicos. E aí, outro dia, um pai no consultório falou, ó, doutora, você tinha falado pra mim que era semana sim, semana não, tá sendo semana sim, semana também, né? Não foi esse o combinado, mas a criança não leu o contrato, né? Não, ou esse pai não estudou que era média. Nem curva de Gauss. Exato, mas é isso, então precisa disso, né? Se eu mantiver a criança só sob um tipo de recurso, olha o quanto eu perco de todo o resto. Olha o quanto eu acabo tendo de prejuízo. E tem essa falsa impressão que a tela tá cuidando da criança. Exato. Cuidando da criança. Ensinando. Então isso tem que ser muito repensado, tem que ser muito estudado, muito observado, porque na realidade o nosso objetivo como médico, ou como pai, ou como mãe, é cuidar bem do nosso ente, né? Do nosso filho ou filha. Então, se você não está prestando atenção nisso, sem radicalismos também, porque também tem a parte boa, porque provavelmente também falavam isso da TV um dia, ou falavam do rádio, ou falavam do futebol, mas é a questão da ponderação, do equilíbrio e do controle. Exato. Até a TV, quando foi criada, diz a lenda que existiam os visionários míopes, né? Que as pessoas falavam assim, quem que vai querer ficar sentado na frente de uma caixa assistindo as coisas, né? Poxa, mal sabiam, né? Errou muito, né? Mas eu vejo que a tela, às vezes, é um recurso interessante, mas ela não pode ser o único, né? E a ideia não é demonizar, a ideia é mostrar que ela é legal, mas ela tem prejuízos muito grandes, né? Assim, não é porque ela é um recurso, uma tecnologia nova, né? E quando a gente fala de tela, a gente fala da televisão, mas a gente fala do tablet, a gente fala do celular, né? E eu brinco que hoje em dia até a coitada da Alexa, né? Porque a criança, quando pede alguma coisa pra Alexa, a Alexa faz o que a criança quer. Outro dia me mandaram um vídeo de uma criança fazendo lição de matemática com a Alexa. Vocês viram isso, né? Assim, não vi. A criança perguntava pra Alexa, quanto que é tanto mais tanto? Quanto que é tanto não sei o quê? E a criança ia anotando a lição de casa, gabaritando a lição. Poxa, então assim, claro, esse extrapolou, né? Sim, mas o chat GPT é a mesma coisa. Não pode deixar as pessoas, usar a palavra correta mesmo, burras. Né? A ideia da tecnologia não pode ser essa. O ser humano tem que continuar aprendendo e evoluindo da maneira adequada. Expandir, né? Expandir, o lógico. conhecimento e agregar. Então, o que você falou, como pai, como mãe, eu penso que uma vez que a gente se propõe a ter um filho, né? Não sei, muitas vezes é um acidente de percurso, mas uma vez que você se propõe a ser pai ou mãe, a colocar uma criança no mundo, significa que você está acreditando no futuro, né? Claro. Significa que você está imaginando deixar um legado. E qual é o legado que você quer deixar? Né? Assim, qual é o seu propósito com essa criança? Então, é óbvio que assim, todo mundo se esforça para ser o melhor pai ou mãe que puder ser, dentro do seu contexto, dentro do cenário que você vive, da sua realidade. Mas muito não demanda recurso financeiro. Então, o que eu quero dizer é que assim, é um tipo de uma dedicação. Isso é super importante. Né? Assim, não importa onde você está. Não importa onde você está, se você tem a melhor escola, a melhor alimentação. É claro que isso sim tem os seus impactos, mas o que eu quero dizer é que assim, é você ter essa percepção de que para criar uma criança, existe essa frase, né? Existe uma aldeia, né? Então, assim, uma aldeia de pessoas bem determinadas para que essa criança seja o melhor que ela puder ser em cada fase. Então, que ela tenha acesso à saúde, que ela tenha acesso à diversão, que ela tenha acesso ao lúdico, mas que ela seja acolhida, que ela seja amada, que ela tenha a quem recorrer sempre que ela precisar. E que ela tenha todos esses recursos ponderados de uma forma que ela entenda que ela tem um ambiente onde ela cresce, ela se desenvolve. Claro que não isento de riscos, que isso a gente não consegue, né, assim, evitar e controlar.
mas com uma disciplina, né? Assim, a melhor possível. Com um limite, né? Que os limites são pré-estabelecidos. Então, assim, eu posso brincar? Eu posso, mas eu não posso brincar do que eu quero, onde eu quero. Eu posso assistir o celular do meu pai? Eu posso, mas eu não assisto o que eu quero, a hora que eu quero, o quanto eu quero. Né? Eu posso comer? Posso. Posso comer chocolate? Posso, mas eu não como um pote de chocolate, né? Assim, eu tenho que ter uma alimentação saudável. Então, eu acho que é tudo uma questão, assim, enquanto pai, enquanto mãe, a gente entender que a gente é o adulto responsável da relação. Não dá pra fazer todos os desejos da criança na hora que ela quer. Exato. Não, porque o adulto vai tomar 90% de nãos. A sua vida é mais não. E é o não que constrói. E é isso que você tem que ensinar desde o começo. E a geração que vai pro mercado de trabalho leva uma bronca do chefe e chora. E aí nunca vai conseguir outra coisa. E... assim, na verdade, já que nós estamos com uma pediatra, dá trabalho ter filho. Dá. Faz parte. E assim, dá trabalho até quando? Não muito, até uns 50 anos. Depois fica tudo certo. Não, e é bem isso mesmo. Eu falo que educar é a parte mais difícil. Claro que é. Né? Eu brinco no consultório que às vezes no puerpério, né, as noites em claro, as dificuldades de amamentação, as crises de cólica são pesadas, são pesadíssimas. Mas eu vou te falar que é fichinha perto da adolescência, sabe? Daqueles problemas de todas as crises que a adolescência traz, né? Porque isso é muito menos palpável, né? Você não consegue entrar na cabeça da criança. Claro. Então, por isso que eu falo assim, é nesse momento que a gente constrói essa relação. E aí eu aproveito tem um tempinho para fazer um paralelo que a construção dessa relação, ela vem desde o início, né? Então, é o pai que ajuda a mãe desde o começo. Não é uma ajuda, né? Assim, é uma parceria, né? É o pai que faz para a criança tudo aquilo que deixa a criança perceber que é uma família, que ele está presente ali. A mãe que é um ombro amigo, que não é só um poço de nãos, né? Que não é só a questão que disciplina em excesso, né? Enfim, que não tem não é austero, né? Por que eu falo isso? Porque hoje em dia a gente também tem o contrário, né? O pai que chega em casa, ao invés dele interagir com o filho, fica ele no Instagram, né? Fica a família, igual você falou, né? No almoço de domingo, todo mundo ali no celular. E a criança tá ali crescendo, né? Quando você olhar, vai ser um adulto. Quando você olhar, vira um adulto, isso é importante também. Tem um vídeo também circulando por aí do japonês, demais né? Aquele vídeo. Se você não assistiu, procura. Vídeo vendo... dá pra você colocar lá... É o japonês dando comida pro vendo o filho crescer. Quando ele dá a comidinha na boca, ele olha, já tem 18 anos. E depois ao contrário o vídeo também, né? Que é quando o filho fica bagunçando o pai, meio que não dá atenção. E quando ele olha, já é um idoso. Isso aí é animal. Você viu isso? Vi esse vídeo. Sensacional. Demais. E é isso mesmo, passa tudo muito rápido. E é a hora de você... educar é essa hora. Esse negócio da poda neural, incrível. E uma coisa assim também aqui nos finalmente, né? Isso que a gente tá falando tudo aqui, não importa o seu nível social, não importa não importam suas posses, sempre tem alguma coisa para substituir. O celular sempre vai ter também, né? Porque pode não ter... E a criança vai preferir. Vai preferir brincar com a mãe, com o pai, claro. E com um pedaço de papel, de caixa. Uma bola de meia, exatamente. Isso. Todo lugar tem como. Não é porque você mora em tal lugar ou outro. Você tem que fazer o seu melhor. Afinal, cada um tem uma origem. E as origens das pessoas podem levar a lugares diferentes, né? Então, a sua condição não tem nada a ver com dificuldade de fazer isso que a gente está falando, né? Isso diz respeito à atitude. E é difícil, né? Tem que estar de olho. E no final vai dar tudo certo. Muito bem, sensacional. Moisés, aprendeu bastante hoje? Bastante, obrigado, sensacional. Doutora Beatriz, palavras finais que você deixa aí para pro ouvinte que está nos vendo e ouvindo. Acho que de conclusão é isso, né? Saber que o recurso está lá, mas tem que saber ser utilizado, né? Que tem sempre o botão de desligar, né? Assim como a gente liga, a gente pode desligar. E pensar nos nossos filhos como o nosso legado, né? Que legado que a gente vai deixar para o mundo, né? Assim, o que a gente tá planejando aí para o nosso futuro. Acho que é por aí. Sensacional, doutora Beatriz. Sorte dos pacientes que tem você como médica. Não se esqueça, compartilhe Líder Medcast, siga-nos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e permita que a gente continue trazendo para você informação de qualidade. Moisés, obrigado. Doutora Beatriz, obrigado mais uma vez, foi uma honra. Eu que agradeço. Até semana que vem, obrigado. Obrigada.